Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos dar continuidade aos assuntos que nós estamos discutindo aí nessa discussão inicial acerca da disciplina de História aí no ensino médio, né, nessa nova fase para vocês, na primeira série. Pessoal, e seguindo, né, como eu disse, essa discussão desses conceitos iniciais, hoje nós temos aí o conceito de tempo, né? Diferentes percepções e medidas. Porque como a gente discutiu nas aulas passadas, né, para a gente falar de história, a gente tem as ações humanas no decorrer, né, do tempo, né? Então, tempo aí é muito importante, essa noção que se tem de tempo, para a gente estudar, então, a nossa disciplina, né? E como os homens, eles vão se desenvolver, né? Vão ter essas relações aí na Terra, ok? Pessoal, então, assim, a noção de tempo, né, ela é muito ampla. Ela abrange aspectos cronológicos, né? Psicológicos e aí também históricos, tá? O chamado tempo histórico, que é o que nos interessa aqui, se relaciona com as ações e reflexões, então, dos seres humanos. É o tempo das criações culturais, né, dessas expressões culturais, né, de várias sociedades. Da mesma maneira que os povos têm diferentes culturas, eles também possuem diversas formas de viver o seu tempo, de senti-lo e de contá-lo, né? E também aí de responder aos vários desafios que forem aparecendo. E aqui muito importante para a gente nós termos essa noção de contar, né? Porque as sociedades, várias sociedades diversas, elas acabam estabelecendo formas diferentes de se contar o tempo, né? Nós temos o calendário judaico, o calendário cristão, né? Então, vários calendários, várias sociedades, né? A gente tem o calendário dos maias, né? Que ficou muito conhecido no ano de 2012. Então, várias sociedades, elas têm essas medições, né? De contar o tempo, e também tem várias questões como um tempo cíclico, né? Um tempo linear, um tempo que volta a se repetir. Então, nós temos aí essas variações, tá, pessoal? Aí, assim, só para a gente fazer uma análisezinha rápida, nós temos cenas aí inspiradas, né, numa obra muito clássica de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, e como essa história, né, que passa várias gerações, ela é contada, ela é representada, né? Ali a gente tem uma pintura de óleo, né, que é de 1870, e depois a gente tem já a representação agora de uma imagem de um filme de 1966, né, Romeu e Julieta, essa história tão clássica. E aí, se a gente for analisar essas representações, a gente percebe que o vestimento é outro, o contato físico também, né, se a gente for analisar, então, todas essas formas, tá? Então, claro que o tempo, né, ele vai fazendo essas práticas culturais também serem aí diversas, ok? Pessoal, e os ritmos do tempo, né? Em muitas sociedades rurais, os trabalhadores vivenciaram o tempo da natureza, né? Essas sociedades rurais, onde o ritmo da produção do trabalho, ele era estabelecido de acordo com a natureza. As pessoas diziam, a partir do pôr do sol a gente faz isso, quando o sol estiver poente, no meio-dia. Então, a natureza, ela dava o ritmo dessa produção do trabalho, né? Amanhecia, as pessoas começavam a trabalhar, então o sol ia se pondo, então já era outro momento, né? Mas também foram convenções sociais criadas, né, para adaptar o tempo do trabalho aí com o tempo da natureza. E aí, em contrapartida, nessas sociedades industriais contemporâneas, né, os trabalhadores de uma fábrica, né, eles vivem um ritmo marcado pelo relógio, né, porque as horas de trabalho são o que vai repercutir, então, no salário, né, que ele vai vender a força de trabalho. Assim, nesse tempo que a gente chama de tempo da indústria, né, também é encontrado, é claro, em outras atividades profissionais, a jornada de trabalho ela não obedece mais à questão do pôr do sol, né, nem a essas variações climáticas, mas o que se pede no mercado, as empresas, né, o que elas exigem naquele momento. Então, quando você fala de tempo, a gente tem muito essa questão do tempo da natureza, né, que as sociedades antigas utilizavam e que algumas sociedades ainda isoladas, rurais, elas se baseiam.
e o tempo da indústria, né, que é o tempo muito marcado aí pelo capitalismo, pelas horas de trabalho que você recebe de acordo com a sua produção, né? Então a gente tem aí essa variação de tempo, tá bom, pessoal? E aí nós temos o calendário, né, que é um marcador temporal. Os calendários, eles apresentam um sistema temporal para essa organização das atividades humanas, como a agricultura, a caça, as festas, né? O trabalho, os trabalhos em gerais, as cerimônias e outras coisas, né? Aqui do lado, a gente vê a representação de um calendário medieval, como as pessoas elas se adaptavam ao ritmo da natureza para exercer, então, essas suas funções aí, principalmente na agricultura, tá bom, pessoal? E aí a gente tem, então, o relógio, né? Que é essa criação. Os relógios mecânicos, os primeiros, né, eles foram instalados nas torres das igrejas, nos monumentos das praças, nos edifícios públicos, né, em locais assim que as pessoas vissem, né, aquele relógio, agora as pessoas se baseavam, né, o ritmo, aquela coisa central. Atualmente, como a gente sabe, o relógio é encontrado, né, em vários lugares, ele faz essa organização da nossa rotina, do nosso tempo. Aí temos o relógio de pulso, né, no telefone, no computador, nos veículos. E o tempo do relógio passou a governar em grande parte o cotidiano das pessoas. A hora para dormir, hora para comer, hora de estudar, hora de ir para a escola, né, hora para... As horas, elas foram sendo estabelecidas aí a partir do tempo do relógio, tá bom, pessoal? Aí a gente tem uma ilustração, o relógio da sabedoria, né, uma ilustração flamenga do século XIV, de autoria desconhecida, que mostra os primeiros relógios mecânicos, então, na Europa Ocidental. E aí, também falando de marcador temporal, nós temos os calendários, né? Porque nós estamos falando de várias sociedades que cada um estabeleceu a sua forma de contar o tempo. O calendário é um sistema que estabelece o modo de contar, né, esse tempo. O termo deriva do latim calendarium, o livro de contas no qual constavam os juros dos empréstimos, né, pagos nas calendar, que correspondia então aos primeiros meses aí, os primeiros dias do ano, e vem correspondendo também aí os meses, né, dos romanos, né? Então o calendário ele surge a partir dessa questão. As pessoas começam a marcar as dívidas quando elas seriam pagas, sanadas, e aí a partir daí a gente tem já essa movimentação, o surgimento do calendário, tá, pessoal? Supõe-se que os primeiros calendários tenham sido criados entre 3.000 e 2.000 anos antes do nascimento de Cristo, né? Provavelmente pelos chineses, egípcios ou sumérios, com base então na observação da lua e do sol, né, dos astros. E ali a gente tem uma representação de um calendário asteca, né? Para a gente também tirar essa questão só da Europa, a gente tem aí um calendário asteca, né? Está no museu lá do México, que mostra como essas sociedades faziam essa contabilização, né, do tempo. E aí a gente vem para o calendário cristão, né? Que é esse aí que muitas pessoas seguem, é o mais seguido. Não é o único, mas é o mais seguido, né? Segundo, então, esse calendário cristão, as datas anteriores ao nascimento de Cristo recebem, então, essa abreviatura, né, que a gente conhece AC antes de Cristo, e depois de Cristo, DC, né? No século XVI, o Papa Gregório XIII convocou uma comissão de astrônomos que promoveu ajustes no calendário cristão, né, que já começou, então, já existia, e aí, então, essa reforma ficou conhecida como gregoriana, né? A partir daí, então, nós temos esse calendário cristão, né? E assim como os outros, esse calendário cristão organiza o tempo em dias, semanas, meses, anos, né? E os períodos maiores, eles podem ser agrupados de 10 em 10 anos, que são as décadas, né? Que para a gente entender algumas coisas de história, ajuda muito a gente fazer essas separações de décadas, e também de 100 em 100 anos, né? Que aí se refere aos séculos e de 1.000 em 1.000 anos e milênios, né? E aí dentro da história, para a gente saber qual ano pertence a um século, a gente tem toda uma sominha, né? Só que por conta do nosso tempo, eu não vou poder falar sobre isso agora, mas eu já peço para vocês depois fazerem uma pesquisa rápida para vocês verem como é que se faz para descobrir qual é o século de um ano, tá bom, pessoal? E aí, então, né, que nós estamos falando de tempo, nós chegamos nas periodizações históricas, essa divisão, né, que alguns historiadores, ela recebe muita crítica, né, que eles vão estabelecer para se estudar a história com base em alguns marcos, né? Algumas críticas, né? Se discute a questão da pré-história, né,
como se o ser histórico ele começasse a surgir somente a partir da escrita, e se falar de ser histórico, a gente tem a oralidade, as outras formas de representação, né, os convívios, o caráter eurocêntrico também, né, que aí essa periodização ela vai focar os marcos históricos da Europa, não considerando a África, América, Ásia, outros continentes que também tinham civilizações. E esses fatos históricos, pessoal, eles não têm uma mudança rápida, né? Você não dorme numa época e acorda em outra. São todas umas mudanças devagarinho, né? Na história você precisa se afastar um pouco daquele contexto para você entender. Então, quando você passa-se os tempos, você vai entender melhor. E quando se fala dessa mudança de uma época para outra, a gente tem que atentar muito sobre isso, tá? Que essas mudanças, elas são lentas, os processos, eles são bem lentos, tá bom, pessoal? Aí a gente tem a pré-história, né? A antiguidade, a Idade Antiga, que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média, né? Que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? A Idade Moderna, que vai da queda de Constantinopla ao início da Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, né, que é a que a gente vive, que começa aí desde a Revolução Francesa, ok, pessoal? Então, essa é a divisão, né, que se usa assim, a fins didáticos, para a gente entender melhor os fatos históricos, tá bom? Então, vamos para o nosso exercitando. Vamos lá. Muitos estudiosos de textos míticos e religiosos, como Romeno Mircea Eliade, assinaram que há uma diferença crucial entre o modo como a tradição clássica grego-romana e a tradição judaico-cristã vem o tempo humano, né? A gente tem aí diferentes visões aí do tempo. Essa diferença consiste no fato de que, na cultura clássica e na cultura judaico-cristã, prevaleceram respectivamente as concepções do tempo reencarnado e do eterno retorno, do desenvolvimento linear e da eternidade cíclica, do eterno retorno e do tempo cíclico, do desenvolvimento linear e do eterno retorno, e do eterno retorno e do desenvolvimento linear. Pessoal, e aí a gente tem como alternativa do eterno retorno e do desenvolvimento linear, né? Claro que aqui a gente não vai conhecer cada calendário, como é que eles são, mas aqui é só para a gente entender que como essas várias culturas, elas têm, né, noções diferentes de tempo, tá? Tem o que pensa num retorno, numa coisa, né, de ciclos que vai se retornando, e depois aí a gente tem um que é mais o desenvolvimento linear, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchau!